Que a maravilhosa e sublime paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Agradeço muito tua participação conosco em mais um culto ao Senhor, o nosso Deus, ao qual também agradecemos por essa rica oportunidade que nos concede de cultuá-lo, de louvá-lo e de adorá-lo. Te convido a orar em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Pai, eterno Deus, graças te rendemos pelo que tu és, graças te damos pelo muito que tens feito nas nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que tu recebas esse culto que está se iniciando agora, receba no teu trono de glória. Seja os nossos louvores, nossa adoração, nossa oração, súplica, intercessão, nossa gratidão. Fala conosco na tua palavra, receba os louvores e adoração a ti e fica conosco. Perdoa, pois, de graça os nossos pecados e aumente cada vez mais nossa fé em ti. É o que eu te peço e, sobretudo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Quero ler com você e para você o texto sagrado registrado no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 16. Livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 16, a última página da Sagrada Palavra de Deus. Diz assim o texto, Apocalipse 22, a partir do versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Que o Eterno muito nos abençoe pela leitura da sua rica e maravilhosa, reveladora palavra. Nesse texto final da Bíblia, Jesus, uma vez mais, diz sobre a volta dele. E diz que o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E no final ele diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa petição, que esse seja o nosso desejo, nossa viva esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesse espírito, cultuemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, meditemos na sua palavra e que Deus, o Eterno, muito continue nos abençoando. Assim seja. Amém. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor.
trocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Senhor, meu Deus, ando eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, teu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa
meus irmãos. Fiquem na santa paz do Senhor. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e os teus estatutos até o fim, guarda-los-eis. Dai-me entendimento, ó meu Rei, e andarei para sempre na tua lei, na tua lei. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me nas sombras das tuas asas. O céu manifesta a sua glória, o seu amor é singular. Grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, tremendo na terra, tremendo nos céus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, e todas as nações dirão numa só voz: grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, Senhor. Só tu és o meu Deus, tu és tudo pra mim. Desvia, ó Senhor, os meus olhos do orgulho, da vaidade, do meu eu. Confirma em minha vida as tuas promessas. Te louvarei entre as nações, te exaltarei o teu nome, exaltarei só o teu nome para sempre, ó Senhor. Tu és tudo para mim. Não vivo sem ti. Não vivo sem ti. Oh, oh, grandioso, grandioso, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, tremendo na terra, tremendo nos céus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu, meu Deus, e todas as nações dirão numa só voz: grandioso és tu, meu Deus, és tu, meu Deus. Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar com este culto que já foi iniciado pelo pastor Marcos e já ouvimos louvores e agora nós vamos entrar na santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se algum irmão e irmã tiver a Bíblia perto, abra ela no livro de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre 2 milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na terra. Nós sabemos perfeitamente que a principal finalidade de Jesus ter vindo a esta terra não foi praticamente curar os enfermos, não. A principal finalidade de Jesus ter vindo aqui nesta terra foi salvar os pecadores, salvar o homem, salvar a mulher da pior doença que nós podemos ter, que é a doença do pecado. Mas um dia, Jesus Cristo, como nós falamos na pregação anterior, pediu ao Pai e ele veio aqui nessa terra morrer na cruz por mim e pelo irmão e por cada um de nós, para que todos aqueles que aceitam Ele como seu único e suficiente Salvador possam ter o privilégio de morar lá no céu. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, conforme diz a palavra, é importante nós perseverarmos até o fim da nossa vida. Até o momento derradeiro que estivermos aqui, nós confessamos que somos servos de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. É uma pena que ainda nos dias em que vivemos hoje, muitos milhões e milhares de pessoas ainda não aceitaram Jesus como nosso Salvador. E é por esse motivo, e eu já disse aqui, alguns dias atrás, é por esse motivo que Jesus ainda não voltou para arrebatar a sua igreja, porque Jesus só vai voltar para arrebatar a sua igreja quando toda a humanidade ouvir falar do nome dele. Agora, aceitar ou não aceitar, isto é problema nosso, é problema da humanidade, mas é melhor aceitar, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma certeza absoluta, ou precisamos ter essa certeza absoluta, e nós iremos morar na glória com Ele, estaremos lá para sempre, para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aquele soldado, aquele centurião, falando aqueles dois, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não existe outro meio de salvação a não ser pelo meio de Jesus Cristo. A própria palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, meu irmão e minha irmã. Desde que você vai arrependido aos seus pés, pedindo perdão pelas suas falhas e procurar servir a Ele, procurar não desagradar a Ele, nós temos essa certeza absoluta que iremos morar na glória do céu, onde estaremos para sempre com Ele, ou sermos arrebatados se ainda estivermos aqui na terra, ou se nós já partimos daqui desse mundo, nós estamos esperando a ressurreição dos mortos, onde nós iremos ressuscitar para estar para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, em certa ocasião, também falando, aquele centurião disse: olha, o centurião pergunta: o que foi que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse simplesmente isso: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo. Não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer nada de extraordinário para crer no Senhor Jesus Cristo e ter a certeza que vamos morar lá no céu. É a única exigência que Jesus pede de nós, é que nós sejamos fiéis até o fim
para nós ganharmos esta coroa da vida, que está preparado para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e procuraram seguir no caminho dele. Não é apenas conversar pela boca, mas sim confessar pegou a boca, mas acima de tudo seguir os seus caminhos, seguir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é gostoso ter esse privilégio que Jesus nos dá, quando ele diz, vinde a mim, aleluia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E meu irmão, e quantas vezes nós estivemos cansados, estivemos oprimidos, mas ele diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei, meu irmão. Ele está sempre de braços abertos, procurando, vem irmão, vem pai Reinaldo, vem João, vem Manuel, vem Maria, vem a mim, e tu serás salvos. E se for possível, pregar o Evangelho, ser um verdadeiro cristão, principalmente dentro do seu lar, onde quer que nós estejamos, nós levantamos a bandeira do cristianismo, esse cristianismo que foi derramado, foi pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ter essa certeza quando ele diz, crê, Jesus diz, no Senhor Jesus Cristo e será salvo, disse Paulo. Tu e a tua casa. Ele falou para aquele carcereiro que perguntou para ele, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer? Meu irmão, para ser salvo não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer promessas, não precisa fazer nada, é só aceitar Jesus como seu Salvador. Agora, uma coisa importante, aceitar e seguir Ele até a morte, conforme diz a palavra de Deus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que Deus realmente possa continuar nos abençoando. E vamos ler agora, entrar na palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre 2 milagres que Jesus fez. Milagres de curas divinas que Jesus fez. Mas nós vamos só repetir o que já disse aqui. Nós sabemos perfeitamente que a principal finalidade que Jesus veio aqui nessa terra foi para salvar os pecadores. A principal finalidade de Jesus aqui nessa terra não foi curar os doentes, não foi ressuscitar os mortos. Ele fez isso sim, fez isso porque ele tinha poder, porque ele é o Filho de Deus e o próprio Deus, conforme ele diz, eu e o Pai, nós somos um. Mas a principal finalidade que ele veio aqui nessa terra é para te salvar, meu irmão, é para te salvar, minha irmã, é para salvar você, presbítero Reinaldo, para que seja fiel até o fim, até os últimos dias da tua vida. Aí nós ganhamos a coroa da vida, essa coroa que nos está preparada desde a fundação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. O nosso texto está em Lucas, capítulo 5, o primeiro texto. Vamos comentar sobre 2 textos. Capítulo 5, versículo 12, a partir do versículo de número 12. Lucas 5, a partir do versículo de número 12 até o 16. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Jesus, aquele homem estava leproso, mas uma coisa ele tinha certeza, se Jesus quisesse, poder ele tinha, Jesus tinha poder, Jesus curaria ele. E vamos ver o resultado dessa conversa. E ele estendendo a mão, tocou, Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Porque volta a repetir, nunca demais repetir, meu irmão, para nós guardarmos na nossa mente e no nosso coração. A principal finalidade de Jesus vir a essa terra não foi curar os doentes. A principal finalidade de Jesus descer aqui nessa terra, morrer lá na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue. A principal finalidade foi salvar o pecador. Foi te salvar, meu irmão. Foi salvar, presbítero, você, presbítero Reinaldo. Mas ser fiel até a morte. Crê no Senhor Jesus Cristo, está salvo, tu e a tua casa, disse ele para aquele soldado centurião.
E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E Jesus ordenou-lhe que ninguém o dissesse. Jesus não gostava de muito propaganda, principalmente sobre a cura divina. Se tiver que fazer propaganda de Jesus, meu irmão e minha irmã, faça da seguinte maneira. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o meu Salvador. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus Cristo e estou nos caminhos, graças a Deus. Essa é propaganda. É muito mais uma propaganda do que realmente a cura divina. Havia um certo pastor que já partiu para a glória, pastor presbiteriano Jorge do Amaral. Era uma bênção aquele pastor. Ele sempre dizia assim, o maior milagre é a salvação. O maior milagre não é a cura deste leproso. O maior milagre não é a ressurreição de Lázaro. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Essa certeza que nós temos, se nós perseverarmos firme, nós iremos ter vamos para a glória lá no céu, participar das bênçãos celestiais, meu irmão. E ordenou-lhe que ninguém diz, mas vai, diz, mostra teu sacerdote e oferece para a tua provisão o que Moisés determinou para que seja testemunha. Interessante, ele fala o que Moisés determinou. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei aqui também. E a lei era essa. Quando vai receber uma cura desse tamanho aqui, se ela falasse, dava uma oferta para que Moisés, dizendo que Moisés, conforme manda a lei, Moisés é que mandava fazer isso, meu irmão. E eles cumpriam a lei do Velho Testamento, mas quem curou foi Jesus. Não foi Moisés, foi Jesus, meu irmão, minha irmã. Porém, a sua fama se propagou ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Interessante, meu, nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Tem muita gente indo para Jesus, sabe para quê? Para curar as enfermidades. E muitos vão até para ser rico, querer ser rico. Vai para Jesus, para que Jesus dê as bênçãos materiais. Jesus não veio para isso aqui nesse mundo. Ele fez isso, tanto é que ele fez o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas volto a repetir, nunca é demais. A principal finalidade, meu irmão, guarda bem isso no teu coração. A principal finalidade de Jesus vir nessa terra foi para salvar o pecador, salvar a humanidade. Graças a Deus. É só aceitar ele como Salvador. Amém. Porém, Jesus retirava o deserto. Porém, Jesus retirou-se para o deserto. E ali o que ele fazia? Ele orava. O que é oração? A oração é uma comunhão. A oração é uma comunhão entre nós e Deus, meu irmão. Meu irmão, como é gostoso a gente poder conversar com Deus. Esse privilégio que Deus deu para nós. Mas ele fala, Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome vos será feito, desde que seja a vontade de Deus. Tudo que pedirdes em meu nome. Nome de quem? No nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus batiza no Espírito Santo mesmo. E aquele leproso foi curado. Foi liberto em nome de Jesus. Agora vamos ler o outro texto, meu irmão e minha irmã. Outro texto que está logo a seguir, no versículo 17 do mesmo capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude estava com Jesus para curar. Estavam todos ali reunidos, os fariseus, os hipócritas, tudo ali reunidos, talvez pensando assim. Em outras passagens fala disso. Será que ele vai curar? Vamos ver se ele vai curar mesmo. Vamos ver se ele vai fazer milagre. E Jesus não decepciona ninguém. Eu aceitei Jesus há mais de 50 anos, quase 60 anos. Ele nunca me decepcionou. Talvez eu tenha decepcionado muitas vezes ele, meu irmão. Eu falo com pesar isso.
mas ele nunca me decepcionou. Ele não te decepciona, ele não decepciona ninguém, meu irmão. E outra coisa, ele nos dá o maior dos títulos, aquele que ele será chamado, nós somos chamados por aceitamos como filhos de Deus. Só são filhos de Deus aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O mundo aí fala, né? Como todo mundo é filho de Deus. Mentira, meu. Examina a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não é todo mundo que é filho de Deus. É só aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, é que são chamados filho de Deus e que tem direito, se perseverar até o fim, repito de novo, tem direito a morar na glória do céu. Amém. E a virtude do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Ele estava sempre com a virtude de Deus. Na vida dele, ele é o próprio Deus. Ele disse mesmo, na palavra, vou repetir de novo, eu e o Pai, nós somos um. Aleluia. Eu e o Pai, nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Oh, Deus amado. Como é gostoso ter esse Jesus no coração. Como é bom ter essa certeza da salvação através do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor na vida. Eu experimentei já o mundo do lado de lá. Muitos anos eu tive do lado de lá, agora eu estou do lado de cá com Jesus. Muito tempo eu estive do lado de lá sem Jesus. Hoje eu estou do lado de cá com Jesus. E que eu possa, para a glória do nome dele, meu irmão. A única coisa que eu peço é perseverar até o fim. Porque só vai ser salvo aqueles que perseveraram até o fim. Não adianta nada, há 20 anos, 30, 40, como eu falei que sou, se eu amanhã desistir de Jesus. Oh, Deus nos livre e nos guarde, meu irmão, minha irmã. Não tem coisa mais gostosa do que estar com Jesus, dia e noite com Jesus, a todo instante com Jesus. Não somos perfeitos, que a Bíblia diz bem claro que não existe um perfeito sobre a terra. O único perfeito que passou aqui por essa terra foi só um, foi Jesus. Pedro não era perfeito, João não era perfeito, os apóstolos nenhum eram perfeitos, a Virgem Maria não era perfeita. Ninguém era perfeito aqui nesse mundo. O único perfeito aqui nesse mundo que passou aqui foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não tem pecado com o sangue dele. Aí nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos chegar a Jesus, me perdoa dos pecados. Perdoa, não deixa mais cometer este pecado ou aquele pecado, que muitas vezes nós cometemos, meu irmão. Eu sei que nós não somos perfeitos, porque a Bíblia diz que não existe nenhum perfeito sobre a terra. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas uma coisa nós temos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos lavados pelo sangue dele. Mas precisamos ser fiel até o fim. E Continua aqui a palavra de Deus. E a virtude do Senhor estava com eles para curar Jesus. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante deles. Aqueles amigos daquele homem que estava paralítico levaram-o num leito, uma cama, queriam entrar, mas a casa estava lotada. Meu irmão, minha irmã, onde Jesus estava, a casa estava sempre cheia. Mas é uma pena, volto a repetir, que a maioria é tudo com interesses materiais, como ainda hoje acontece. Quanta gente vai a Deus em oração, em reza, como eles falam, para receber bênçãos materiais, meu irmão. As bênçãos materiais um dia passa, fica tudo aqui nessa terra, nós não levamos nada. Já diz um velho ditado, caixão de defunto não tem gaveta, porque nós não levamos nada para esse mundo. Aqui nós só levamos as boas obras que nós fazemos, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa dedicação, a nossa vida à casa do Senhor,
Quando o salmista diz lá nos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Hoje pela manhã ainda estive na casa do Senhor, num culto de oração. Que culto maravilhoso. Culto de oração. Oração o que é? Conversão. Hein? Nós conversamos com o Pai, com nossas fases, com nosso... Senhor, me perdoa, mas eu estou aqui te pedindo, e estou aqui também te agradecendo. Ele está sempre pronto para ouvir. Ele está com os ouvidos sempre atentos para ouvir as nossas petições, e especialmente a nossa gratidão. Porque às vezes nós somos muito ingratos, meu. Pedimos. Quando nós recebemos, viramos as costas para Jesus. Hoje esquecemos no dia seguinte. Mas enquanto nós, às vezes ficamos anos pedindo por uma bênção. E quando aquela bênção vem, Jesus nos dá aquela bênção, nós viramos as costas. Esquecemos no dia seguinte. Não é importante, isso, o cristão não deve fazer isso. Eis que uns homens, amigos do paralítico, transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazer entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde eu pudesse, ver o que fizeram esses amigos. Que sacrifício eles fizeram esses amigos. Porque eles sabem porque esses amigos tinham fé. Que se esse homem chegasse perto de Jesus, ele ia ser curado. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, meu irmão e minha irmã. É importante que nós temos fé, cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, que é possível que Jesus opera maravilhas na nossa vida. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as tendas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Eu vou parar um minutinho só. Nesse minutinho que eu vou parar, fique pensando na cena, meu irmão. Jesus ali pregando, Jesus falando, Jesus orando, Jesus abençoando, e de repente os amigos descem com aquele homem paralítico numa cama. Pelo telhado eles entraram. Por quê? Porque eles tinham fé que Jesus podia resolver o problema daquele paralítico. Isso é fé, viu, irmão? Isso é fé. Eles tinham. A Bíblia não fala o nome dos 4 amigos já, mas eles tinham fé que se eles chegassem perto de Jesus, Jesus curaria a enfermidade deles. E nós precisamos, meu irmão. É difícil isso. É difícil, mas é possível. Temos uma fé pelo menos parecida com esses 4 homens, com esses amigos do paralítico. Meu irmão, minha irmã. Crendo que se eles chegassem perto de Jesus, Jesus ia curar. E aconteceu. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. E no versículo de número 20 do capítulo Lucas de São Judas, de Lucas. Aliás, não falei isso no início, João é o único evangelista que não narra esta passagem. O resto, Mateus, Lucas, João e Mateus, Lucas, Marcos, Mateus, Lucas e Marcos relatam esta passagem. O único que não relata esta passagem é o evangelista João. Os outros 3 evangelistas relatam esta passagem. E vendo ele a fé, Jesus vendo a fé dele e disse, homem, os teus pecados te são perdoados. Eles ficaram dizendo, quem é ele que perdoa pecados? Jesus perdoa. O único que perdoa pecado é Jesus. É o único que perdoa o pecado. E aquela enfermidade era proveniente do pecado daquele paralítico. Não é sempre que isso acontece. As enfermidades vêm porque vêm mesmo. Nós estamos nesse mundo sujeito a enfermidade, sujeito a tantas coisas, a problemas, a dificuldades. Somos sujeitos a tudo, porque nós estamos nesse mundo. Mas naquele paralítico, os pecados deles estavam perdoados. Quando Jesus perdoa, o único que pode perdoar pecado é Jesus. Não tem outro que perdoa pecados. O único que perdoa pecado é Jesus.
Nem José, nem Maria, nem Joaquim, nem Manuel. Ninguém perdoa pecado, tem poder para perdoar. Só Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Nessa ocasião, Jesus chegou para um e falou, perdoados estão os seus pecados. E aqui ele fala a mesma coisa. Perdoados estão os teus pecados. Ah, meu irmão. Eu continuo pecador. O irmão e a irmã continuam pecador. Mas o pecador é lavado pelo sangue de Jesus. É bem diferente. Hoje nós somos pecadores, sim, continuamos, mas lavados pelo sangue de Jesus. Aquele homem continuou pecador, mas Jesus aconselhou ele, não peques mais, não peques mais porque você está fazendo errado. Jesus sabe o meu pensamento, sabe o seu pensamento. Jesus sabe o que nós estamos pensando agora, nesse instante quando estamos ouvindo a palavra de Deus. Ele sabe de tudo, de tudo. E Jesus não se esconde nada, meu irmão, minha irmã. Não adianta nós queremos esconder, fazer uma coisa para que... Jesus não está vendo, Jesus está vendo tudo, meu irmão. Ele está vendo as minhas falhas, está vendo as suas falhas, o nosso pensamento, ele conhece o nosso pensamento, meu irmão. Não adianta, Jesus ninguém engana. Eu posso enganar minha esposa, posso enganar meu pai, minha mãe, quem for que sejam meus parentes, mas a Jesus ninguém engana, meu irmão. Ele conhece nós por dentro, por fora. E os escribas, aí sempre aparecem os escribas e os fariseus. Estão em todo lugar. Estão em todo lugar. Eles podem os maiores milagres que for material. Esse, que nem já falaram para Jesus, ele faz milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Infelizmente isso é assim. Eles veem Jesus faz milagre e opera maravilhas, mas eles sempre condenam, sempre acham que não é verdadeiro. Mas milagre, Jesus é a verdade e a vida. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmão e irmã, se irmão e irmã quiser vir, vai ir a Deus, tem que ir por Jesus. Tem que passar por Jesus. Ninguém mais nos leva ao Pai, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que faz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Ele era Deus. Por isso ele podia perdoar e ele perdoa. E ele perdoa até hoje, meu irmão. Se o irmão tiver algum pecado, não fica escondido, não. Vai no seu quarto, pede perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor, pela minha falha, pelo meu pecado. Jesus, por exemplo, conhecendo os pensamentos, respondeu, disse, quer razoar entre vossos corações? Qual é mais fácil, Jesus falando, dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer, levanta-te, anda. Aquele homem estava naquelas condições em vista dos pecados que ele cometia. Mas Jesus disse, levanta-se e anda. E aquele paralítico se levantou e andou. E disse, por quê? Porque Jesus perdoou os pecados dele. O único, meu irmão, não canso de falar isso, o único que perdoa os pecados é Jesus. Ninguém mais pode perdoar pecados, meu irmão. Ninguém mais pode perdoar pecado. Só Jesus. Agora é bom quando alguém nos ofende, é bom nós dizermos, olha, você me ofendeu, mas eu te perdoo por causa disso. É bom. O Senhor aceita essas petições também. Aceita. Você errou, falhou, perdoou, me ofendeu, mas eu te perdoo. Isso é sublime. É maravilhoso saber perdoar, meu irmão. E nós temos que ser perdoadores, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. No versículo 25, vou adiantar-me um pouco, o tempo está terminando, meu irmão. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Ninguém que encontra com Jesus, ninguém que pede para Jesus sai decepcionado, meu irmão. Aquele homem levantou-se do leito, pegou a cama e juntamente com os amigos e foi para casa. E eu tenho certeza que ele foi glorificando ao Senhor. Ele foi glorificando o Senhor. E nós precisamos, uma coisa que nós precisamos, é importante sermos gratos a Deus dia e noite. Dia e noite.
Eu sempre falo um versículo quando eu acordo, sempre falo um versículo. Foi esse versículo do salmista. Eu me deitei e eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu só acordo pela manhã, meu irmão, num novo dia, porque o Senhor me sustenta. O irmão e a irmã só acorda porque o Senhor sustenta. O irmão não vai acordar e levantar porque é bonzinho, não. É porque o Senhor te sustentou. O Senhor te deu saúde. E 26, para terminar, Lucas 5, 26. E todos ficaram maravilhados. Tem pessoas assim, até hoje assim, muita gente. Só fica maravilhado se vê sinais, se vê milagres. Não, mas não precisamos ver. Para crer em Jesus não precisa ver. Temos certeza que Jesus é o nosso Salvador. Eu não vi, mas eu tenho certeza que ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário pelo meu pecado. Eu não vi, mas eu tenho certeza que ele fez isso. Ele desceu do céu para me salvar. Aleluia. Agora, eu preciso de uma coisa, que a Bíblia fala muito nisso. Perseverar até o fim. Ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, eu tirarei a coroa da vida desse Jesus. Para nós ganharmos a coroa da vida. Para nós termos direito a morar na glória do Senhor com Jesus e os anjos e com Deus Pai. Nós precisamos ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida. Que nós possamos realmente guardar essa coroa para nós, nos nossos corações, e transmitir esse Jesus para outros. Mostrar para Jesus o que Jesus tem feito na tua vida. Todo instante. Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Que Deus te abençoe. Deus te guarde e continue firme com Jesus, na rocha que é Jesus. Amém. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Louvado seja Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvamos o seu nome. Ele falou conosco. Nós já falamos com ele uma vez mais. Vamos fazê-lo sempre no nome de Jesus. Te convido a orar. Oremos. Bondoso e eterno Deus, graças te rendemos por mais este culto, pela tua presença, pela comunhão contigo e com os que estão participando deste culto. Nossa gratidão. Dá a cada um, a todos que participam desse culto, cada lar, família e parentela representada, dá a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua benignidade, a tua bondade, as tuas infinitas misericórdias. Dá a tua bênção, Senhor, suprindo cada necessidade, solucionando os problemas, curando as enfermidades, Senhor, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Usa-nos em tuas mãos, capacita-nos, Senhor, e fica conosco. Também invoca a tua bênção, Senhor, aos necessitados, hospitalizados, enfermos, que estão em leitos de dores, que estão em situações difíceis, os problemáticos, Senhor, que estão em leprosários, asilos, os orfanatos, em casa de recuperação, em situação de rua. Ó Deus, supre a necessidade, salva, cura, liberta, opera maravilhas e dá a tua bênção. Eu te peço, sobretudo te agradeço, no nome eterno de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso brado de vitória está lá registrado em Romanos 8, versículo 31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por essa verdade maravilhosa. Agradeço uma vez mais a tua participação conosco e convido a ti e toda a tua família a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do nosso Deus. Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Aos domingos, 7 horas da noite, culto ao Senhor, com orações, ministração da palavra, louvores, adoração, comunhão, culto ao Senhor, domingo 7 da noite, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, momentos maravilhosos de oração, com a ministração da palavra, louvores, comunhão, terça, 8 da manhã. Participe conosco. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Venha e participe conosco, quinta-feira, 7h30 da noite, no YouTube e também no Facebook. A ti e toda a tua família, um forte e grande abraço e desejo as maravilhosas bênçãos dos céus. A ti e todo o teu lar, toda a tua família. Até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus, o Deus eterno, assim o permitir. Fique desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador da Igreja.
Amém e amém.